E o Brasil tem uma população de 209 milhões de pessoas e destas, acredite, 62 milhões não estão dando conta de pagar as suas contas. Quase 30% da população está devendo na praça. E só aqui em Goiânia, na capital, em julho, 41 mil pessoas ficaram com o nome sujo. Esse número é menor que em 2018, quando eram 48 mil, mas ainda assim é alta a quantidade de inadimplentes. Para dar dicas sobre como controlar as dívidas, a gente conversa agora com o planejador financeiro, Maurício Vono. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 3201-7700. Boa tarde. Boa tarde, Eva. Olha só, por que as pessoas estão tão endividadas, né? Porque é o salário que não está sobrando no mês, a renda que está pequena, é a crise financeira. O que está atrapalhando a vida das pessoas? Olha, todos esses itens que você falou e que muita gente acaba elencando, né, ou elegendo como um problema financeiro, de fato faz parte de um contexto onde as pessoas se endividam. Mas o que eu costumo trabalhar dentro do planejamento financeiro, Eva, assim, um primeiro conceito, um primeiro princípio de vida, que é da autorresponsabilidade. Né? Então, o que acontece? Há um tempo atrás, a gente estava num momento financeiro muito bom. Foi justamente lá, por volta de 2012, que as pessoas começaram a contrair algumas dívidas, financiando carro, financiando imóvel. Não sei se você lembra aquela época que... A economia estava super aquecida, as taxas de juros estavam mais baixas, o acesso ao crédito estava mais facilitado, e as pessoas foram lá e contraíram muitas dívidas. Foi exatamente naquele momento onde as pessoas acabaram se enrolando. Aí muita gente acaba tomando grandes decisões financeiras sem antes ter uma reserva financeira, sem ter uma estrutura financeira que pudesse abarcar essas novas dívidas. Se manter seguro para um momento de crise, né? Assim, se preparar para as eventualidades, né? O que está faltando, então, não é renda. O que falta é planejamento na vida das pessoas. Eu acredito que sim. A educação financeira e o planejamento, ele vai ajudar. Ele não evita... Sabe o cinto de segurança? Eu costumo dar esse exemplo, né? O cinto de segurança, ele não evita acidente. Né? O acidente vai acontecer você usando ou não o cinto. Lógico que o cuidado faz com que você evite alguns acidentes. Mas se você vestir o cinto de segurança, você não evita necessariamente o acidente, mas você diminui o impacto caso esse acidente ocorra. Então, o planejamento financeiro é igual ao cinto de segurança. Ele diminui o impacto quando algum problema acontece. E para quem já está inadimplente, já está com o nome lá inscrito nos setores de crédito, né? Quais são as dicas para sair dessa situação, assim, poder sair de imediato não, né? Mas para começar a sair. Começar a se organizar. Primeira coisa, assim, você tem que ter a clara noção de quanto custa seu custo, qual é o custo de vida que você tem, como funciona seu orçamento, né? Assim, quais são seus gastos comprometidos, quais são seus gastos que eventualmente caem no seu orçamento, por exemplo, IPVA, seguro de carro, esses gastos eventuais que muita gente acaba esquecendo e abandonando, e quais são os consumos do dia a dia, por exemplo, alimentação, transporte, que a gente chama de gastos flexíveis. Quando você começa a ter uma noção do seu orçamento total, né, assim, na totalidade do que é o orçamento, você vai entender se o seu orçamento ele já não é um fator que tem te levado para o endividamento. Então, a dívida ela é uma consequência de um orçamento mal equilibrado. Nas suas caminhadas aí com seus clientes, né, você percebe então que falta esse planejamento, falta essa planilha de saber o que eu gasto. O ideal então é as pessoas fazerem, meu gasto mensal, fazer uma planilha, água, luz, telefone, condomínio, colégio de criança, não sei o quê. Essas são as despesas fixas, né? Exato. E depois colocar as despesas de alimentação, lazer, destinar uns percentuais, valores Exato. específicos para a gente gastar naquele mês. Incluir também, eu converso com muitas pessoas, falam, mas IPTU, IPVA, eu pago uma vez no ano, então eu não tenho que me programar para esse dinheiro. É errado esse pensamento. Exato. Aí são os gastos eventuais, que a gente não tem todos os meses, mas geralmente quando tem, acaba impactando e transborda seu orçamento, porque você está sempre ali com o orçamento
na tampa, né? Mas alguns desses gastos, por exemplo, como o IPTU, ele é possível parcelar em até 10 vezes. Então, assim, é possível você programar um valor para aquela despesa eventual. Exatamente. Mensalmente, você pode programar destinar. mensalmente. Seguro do carro, né? Então, matrícula de criança, uniforme, questões também de escola, né? Que geralmente no começo do ano concentra bastante as despesas da população. E esse é um período assim que as pessoas mais se endividam? Não à toa que a gente tem 13º no final do ano, né? Porque você também tem um excesso de consumo ali com festas, com todos esses itens que você colocou. Só que o que acontece? Existe uma pegadinha mental que a gente acaba fazendo e a gente conta com esse dinheiro extra para fazer viagem, comprar presente, para fazer todos aqueles eventos sazonais ali de final de ano. E também conta com esse dinheiro para pagar essas continhas que chegam no começo e ali no final do ano. Então você usa o mesmo dinheiro para pagar duas coisas, sabe? E aí a conta não fecha. E o dinheiro não duplica, né? Não duplica, exatamente. E aí acaba que sempre fica coisa de fora para pagar, é onde a pessoa vai se endividar. Então eu costumo colocar o seguinte, você tem dívida, a dívida é um sintoma. É igual quando a gente está ali com uma dor, né? Vamos usar o exemplo de uma dor de dente. Eu estou ali já há alguns dias reclamando que eu estou com dor de dente. Bom, a dor é um sintoma. Alguma coisa tem, algum problema tem no meu dente e eu preciso verificar. Então eu vou fazer um exame, né? O exame identifica, olha, realmente tem ali uma cárie. Eu posso até tirar a cárie ou usar um remédio para passar a dor. Se eu usar um remédio para passar a dor, eu vou eliminar o sintoma. Daqui a pouco está doendo de novo. O que as pessoas fazem com as dívidas? Tem uma dívida, vou lá e pego um empréstimo no banco. Aí passa a dor momentaneamente, né? Porque cobriu ali o cheque especial, pagou o cartão, passou a dor momentaneamente, mas não resolveu o problema. Mas ele fez uma outra dívida, então? Fez uma outra dívida. Dali a pouco vai estar doendo de novo, vai estar com uma dívida a mais e mais difícil ainda de equilibrar o orçamento. Então, o que você deve fazer? No caso da dor de dente, tirou a cárie, né? Resolveu o problema? Parcialmente. Por quê? Você resolveu onde tinha o problema. Mas se você não tratar o que gerou a cárie, que é um hábito, ou a falta de um hábito, né? Ou seja, escovar os dentes diariamente, após todas as refeições. A gente chamaria um dentista para dar essa explicação melhor. Mas fazer esse hábito, né? De ali, cuidar das finanças, então, é a situação. Exatamente. Então, assim, primeira coisa, tem a dor, tá com dívida, vamos fazer uma força-tarefa para eliminar a dívida. Conseguiu eliminar a dívida? Ótimo. Agora é um trabalho habitual ali, diariamente, uma sequência praticamente diária, de você cuidar do seu orçamento. E aí você vai ter que mudar o comportamento que te levou a ser endividado. Quando entra um dinheirinho extra, então, você falou o caso do 13º, mas pode ser a restituição do imposto de renda, que também está chegando por aí. Para quem tem que muita gente pode tirar. Que pode sacar, então, os R$500. Exato. Qual é a dica, então, para quem está endividado? É procurar o banco, procurar a financeira, procurar quem está devendo para quitar a sua dívida? Olha, eu aconselho você não procurar ninguém antes de entender o seu orçamento. Se você não entender o seu orçamento, o que está ali, como compõe seu orçamento, não vai adiantar muita coisa você ir ao banco e refazer uma dívida, sendo que você ainda não sabe se aquilo cabe no seu orçamento. Então, primeira coisa, olhar para o seu orçamento. Entender o seu orçamento, então, hipoteticamente, eu ganho 5, meus gastos totais dá R$4.500, ou seja, as minhas dívidas eu vou ter que tentar organizar em cima de 500. Se for possível, eu já vou olhar para o meu orçamento e ver onde que eu posso enxugar alguns gastos, né? E aí as pessoas têm que olhar para o orçamento pensando em alternativas. Muitas vezes você vai se adaptando a um orçamento maior, né? Uma pergunta que eu sempre faço para alguém que está com uma situação de endividamento. Algum dia você já ganhou metade do que ganha hoje? Né? E a resposta sempre é sim. E como é que você fazia antes, quando gastava menos? Aí a pessoa começa a perceber que tem alternativa, porque antes ela não andava de carro, agora ela anda, o carro é financiado, então tem alternativas em todo o orçamento, que a pessoa precisa saber o que é prioridade para ela
e ali olhar para o seu orçamento com esse conceito, né, de organização em cima do que é prioridade. Olha, esse tema é muito amplo, eu estou esperando a sua participação. Você pode mandar no nosso WhatsApp, já está aí na tela, o 3201-7700. O Maurício vai continuar com a gente aqui para tirar as dúvidas sobre endividamento, como sair do endividamento, como terminar o ano. Você está no vermelho? Como terminar o ano no azul e ainda, melhor ainda, começar o ano no azul, né? Então, Exatamente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais participação do Maurício. Eu estou esperando a sua pergunta. 3201-7700 é o novo WhatsApp da TV Brasil Central.